Júlio Lopes, Dalberto, o vereador Júlio Lopes ocupar a segunda secretaria para que o vereador Dalberto possa usar pelo artigo 84. Senhor presidente, senhora primeira secretária Maria do Carmo, vereador Julinho Lopes e mais vereadores, jornalistas, público presente, todos que nos assistem, né? Ocupamos essa tribuna mais uma vez para falar de nossa preocupação em relação às famílias que residem na comunidade chamada Fazendinha, no interior do Horto Florestal ou da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Na última quarta-feira, senhores vereadores, estivemos conversando com as famílias, são muitos moradores nessa comunidade, cerca de 40 pessoas, e pudemos constatar que são pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, pessoas zelosas daquele local, pessoas que têm uma história muito forte ali com a comunidade do Horto, algumas famílias, inclusive, uma ligação de 30, 40, até 50 anos com o local ali dentro do Horto Florestal. E, infelizmente, o governo do Estado optou por uma ação de despejo contra esses moradores. Por que exatamente o governo do Estado quer esta área, que é uma área pequena ali dentro do Horto, onde essas famílias já moram há 40, 50 anos, em casas tradicionais ali e atividades tradicionais? O governo do Estado não explicou. Ele não explicou porque quer as casas. Ele simplesmente disse na ação que aquela área é dele, pertence ao governo do Estado e que ele quer retirar as famílias. Porém, inclusive como já havia informado o jornalista Antônio Arcângelo, o governo do Estado, em relação àquela área, não fez o georreferenciamento e não possui matrícula daquela área. Ou seja, o próprio governo do Estado, a título precário naquela área. Portanto, fica difícil ele ter a autoridade, eu imagino, jurídica, para requerer a saída desses moradores. Nós estivemos lá, conversamos com as famílias, relatamos a ela também a nossa preocupação, porque, além de tudo, o governo do Estado, além de querer expulsar essas famílias dessa comunidade fazendinha, não apresentou em nenhum momento uma alternativa social para essas famílias. Ou seja, o governo do Estado queria chegar lá com a polícia e desalojar simplesmente as famílias, colocar na rua mulheres, crianças, idosos, doentes, todos para a rua. Então, esta Câmara, tenho certeza que vou contar com o apoio dos nobres vereadores, inclusive com os vereadores que fazem parte do Conselho da Floresta, se eu não me engano é o Julinho Lopes e a Raquel Picelli, peço ajuda nessa situação. Estive conversando com a diretora do Horto, da Fundação Florestal, a Jesse, onde nós relatamos toda esta preocupação em relação aos moradores. Então fica o nosso pedido para que o governo do Estado, ele reveja esta posição. Não tem por que ele pedir esta área, os moradores não estão atrapalhando em nada o Horto. A sustentabilidade do Horto não está atingida. Porque se eles estão lá há quase 50 anos, por que só agora eles iriam atrapalhar o Horto, não é isso? É uma comunidade que está próxima ali da Bela Vista, é uma comunidade tradicional, onde eles exercem, inclusive, algumas atividades de reflorestamento dentro do Horto, de desenvolvimento de mudas. São famílias com uma ligação histórica. Nós temos algumas fotos, nós vamos mostrar as fotos da visita. Eu peço à parte técnica que por favor, coloque as fotos da nossa última visita na quarta-feira a esta comunidade. Ali nós conversando, observem que são casas antigas, moradores tradicionais, sentada ali de verde a dona Júlia, que tem dificuldade de locomoção, já mora ali há cerca de 30 anos, e o governo do Estado quer desalojar essa senhora também, que está ali. Aqui nós recebendo os outros moradores, né,
Do nosso lado ali o chefe de gabinete Osmar, nós estamos fazendo uma ação cautelar que pede a reversão da liminar, que dá ordem de despejo para esses moradores, ali conversando com os moradores, observem que são moradores tradicionais, pessoas esforçadas. Ali do nosso lado o senhor José Aparecido, que no processo que o Estado fez contra essas famílias, ele é dado como morto. Veja, vereador Juninho, que ele está vivo, pelo menos aparentemente vivo, não é isso? Está vivo, saudável, inclusive conversou com a gente, mas o Estado o matou. E depois que iria tirar a sua suposta viúva da área, não é? Veja a que ponto chegamos. Aqui, mostrando, né, o equívoco da ação, onde ele é dado como morto. Aliás, a ação ela tem vários equívocos. Por exemplo, não foi feita audiência de instrução das famílias e as famílias também não foram notificadas oficialmente do processo. Tem uma série de problemas o processo. Mais uma vez, as famílias da localidade, todas as pessoas há muito tempo trabalhando na FEPASA. Nós vamos ver alguns documentos dessas famílias que comprovam a ligação histórica com a área, inclusive antes do governo do Estado estar ali. Nós temos... aqui a gente conversando com os moradores e... Me permita uma parte, vereador? Pois não, nobre presidente. Queria me colocar nessa luta sua e lembrar para o Estado, se as pessoas saírem de lá, o que vai ocupar lá? Boa pergunta, senhor presidente. Observe que aqui é o senhor que foi dado como morto. Além dele estar bem vivo, ele faz atividades de reflorestamento dentro da floresta estadual. São essas pessoas que o governo do Estado quer retirar ali. Aqui uma casa que foi desocupada, observe, aí sim, a casa que foi desocupada, onde o morador, coitado, ficou com medo do despejo e se adiantou a ordem e saiu. Assim é um problema. Assim é um problema, a casa abandonada, aí traficantes podem tomar conta do lugar, bandidos, mas não os moradores que estão ali. Inclusive o governo do Estado havia prometido 4 milhões para o Horto, depois prometeu mais 10, não chegou nem os 4, nem os 10, e chegou a ordem de despejo. Então é isso que o governo do Estado mandou para aquela região, a ordem de despejo para os moradores. Mais uma vez, eles reunidos, e aqui a documentação. Observe, são funcionários da antiga FEPASA, da antiga rede ferroviária federal, como os documentos comprovam, ou seja, tem uma ligação histórica, tradicional com a área, aí a dona Júlia novamente, e todos os moradores mostrando os documentos relacionados a esta situação. Então eu peço mais uma vez o apoio dos nobres vereadores a essa situação. O governo do Estado, ano passado, eu já citei na tribuna aqui, na nossa fala... Permite uma parte? Já vou permitir. Ele mandou embora 6 mil pessoas da comunidade Pinheirinho em São José dos Campos ano passado. Agora quer mandar embora essas 40 famílias. E tudo isso para quê? Já vou dar uma parte, mas só ler antes a parte da Constituição que fala sobre moradia, Constituição que faz 25 anos nesse momento. No artigo 6º dos direitos sociais é bem claro. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho e a moradia. Ou seja, é um direito assegurado constitucionalmente e ninguém está acima desta lei aqui, nem o governo do Estado está acima, muito pelo contrário. Ele está numa esfera inferior a essa Constituição. Portanto, ele deve respeitar o direito de moradia dessas pessoas, o direito de dignidade, não pode colocá-las na rua simplesmente, e a nossa ação cautelar já está em curso e nós vamos lutar por essas famílias. Pois não, nobre vereador Juninho. Eu quero fazer de vossas palavras as minhas, no que diz respeito à situação daquela população. Eu estive acompanhando, aflito também a questão desse despejo, né? Inclusive, tomei conhecimento, o Antônio mandou as documentações para nós. Pode ter certeza, desse vereador, Vossa Excelência terá apoio, bem como todos aqueles moradores que lá estão, e vamos cobrar do governo do Estado, inclusive com aquela documentação que foi enviada para nós, inclusive espero que conste aí no bojo do processo. Então pode contar com esse vereador, bem como os moradores do Fazendinho. Eu agradeço, tenho certeza que a postura da nossa Câmara não seria diferente. É uma Câmara que tem defendido o direito dos trabalhadores, o direito à dignidade, o direito à moradia. Tinha certeza que a Câmara não ia se omitir nessa situação. Pois não, nobre vereador.
Eu represento esta casa na FEENA e já coloquei em pauta essa questão. Mas a informação que eu tive é que já é uma decisão julgada e transitada. E que ficaria difícil retroceder. Mas com essa liminar, eu achei que foi uma ótima iniciativa. Isso dá um amparo legal para que a gente possa defender uma tese de garantir o direito às pessoas que lá estão de morar. Então, isso já está sendo pautado no FEENA. Acho até que você deveria participar da próxima reunião e levar essa documentação, conversar com todos os conselheiros, porque é uma forma importante de socializar essa sua luta. Perfeito, eu agradeço o convite e gostaria, sim, de participar. Então, vamos continuar na luta, na defesa. Eu agradeço o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço.